Uma professora denunciou o que os pais têm feito em relação a uma educação permissiva, apontando que isso pode causar danos para o resto da vida das crianças. Denuncia algo muito importante que tem acontecido hoje em dia em questão da educação. Ela denuncia que pais muito tolerantes até demais, permitem que os seus filhos façam tudo o que eles quiserem, sem limites. Esse assunto muito me interessa. Eu sou pesquisador pela Universidade de São Paulo nesses temas, em educação e psicanálise. E minha defesa vai no sentido justamente de comprovar por que uma educação permissiva demais pode causar danos muito profundos no emocional e no psicológico das crianças. Oi, eu sou professora e este recado aqui vai para os pais e mães que aplicam a educação permissiva. Está um inferno dar aula para o seu filho. Eu acho super bacana você querer evitar traumas no seu filho. Eu acho que realmente na sociedade seria muito melhor se alguns traumas de infância não acontecessem. Mas eu sinto te informar que você perdeu a mão. E aí o que deveria ser uma infância sem traumas se tornou uma infância impossível de outra pessoa, além do ciclo familiar da criança, consiga conviver com esta criança. O seu filho não obedece absolutamente ninguém, o seu filho não tem noção de autoridade, o seu filho acha que as obrigações podem ser negociadas, só que aí você esqueceu de falar para ele que isso acontece aí dentro da sua casa. Dentro da escola, não dá pra gente negociar com 30, 40 crianças ao mesmo tempo. Na escola, a hora do dever é hora do dever. Hora de acabar a brincadeira, ele tem que guardar o brinquedo dele, porque acabou a brincadeira. Eu não vou negociar com seu filho. Ai, João, mas e se a gente pegar o brinquedo azul pra guardar? Ai, Maria, e se... Não, meu amor, acabou a hora do brinquedo. Guarda tudo lá que a gente vai fazer uma outra atividade. A não ser que você tenha condições financeiras de pagar uma escola que consiga estender a criação da sua casa para a vivência escolar. Na escola, as vivências são do coletivo para o individual, não ao contrário. Se você acha que o seu filho é a criança mais especial do mundo, ele é para você. A gente precisa tratá-lo igualmente, para que ele tenha uma ideia de igualdade, para ele que tenha uma ideia de respeito ao próximo. Se ele realmente achar que ele tem mais direitos do que o próximo, se ele realmente achar que ele é mais especial que o próximo, que tipo de sociedade nós estamos criando para o futuro? A ideia que me passa é que vocês querem evitar o trauma dos filhos de vocês, causando trauma em todo o resto. E aí nós vamos de professores até os colegas de sala que são obrigados a conviver com o seu alecrim dourado. Como vocês querem que uma criança que está aprendendo sobre a vida, uma criança que precisa de intermediação, faça escolhas cruciais? Se você quer que o seu filho tenha esse poder de escolha aos 4, 5, 6 anos, ele pode escolher a cor da roupa que ele usa. Ele pode escolher o sabor do sorvete que ele quer comer. Você entende que você cedendo a essa criança essas questões, você prejudica ele pro resto da vida. Porque o que acontece na infância não fica na infância, se arrasta pro resto da vida. O que é isso? Educar tem sim a ver com impor limites. Os pais, ao tentar não traumatizar as crianças, se eximem de educar. Educar tem a ver com impor limites. E sim, ela pode ser feita com amor e com acolhimento. Só que ao interpretar amor e acolhimento, os pais parecem que entenderam que isso quer dizer permitir tudo, não impor limites. E isso é o contrário de educar. Educar pode ser feito com muito cuidado, carinho e acolhimento, de uma forma que a ludicidade sim esteja presente no dia a dia das crianças. Porém, isso é o contrário do que não educar e permitir que se possa fazer tudo. Nessa falta de educação, ou seja, os pais não assumindo a responsabilidade pela educação das crianças, contribui para novas doenças que temos hoje na contemporaneidade, inclusive depressão, vazios existenciais, borderline e outros sintomas mais próximos da psicose,
A tarefa da educação, então, seria os pais assumirem a responsabilidade por educar, dizer o que pode e não pode fazer, errando, acertando nesse processo. Pela falta de educação que os educadores deveriam promover para as crianças, essas crescem sem bordas, sem limites, sujeitas ao mercado, sujeitas a identidades que são vendidas no mundo. Ficam carentes de uma figura de autoridade que possam impor limites. E aí vai a adesão a bandos, grupos, sem que ela possa construir algo por si próprio, em referência de um adulto que esteja lá para educar ela. Se os pais não estão lá para impor limites nas redes sociais, no uso de telas, ou em qualquer coisa que imponha os desejos dos pais mesmo, porque a criação dos desejos das crianças são feitas pelos pais, certo ou errado, isso são consequências inerentes à educação. Isso deve acontecer, para que depois esse sujeito cresça e possa fazer as próprias escolhas, pegando a bagagem que teve dos educadores que antecederam a ela e possa que a partir daí possa refletir o que quer ou não fazer com aquilo. Mas não havendo essa educação, não havendo esse desejo criado pelos educadores, pelos adultos que os antecederam, é difícil com que a criança faça-se a si mesmo, possa criar a partir de si. Essa dimensão simbólica precisa ser passada pelos pais e educadores pelo processo da humanização que acontece pela educação. A educação permissiva demais desumaniza a criança, porque ela é só humanizada pelo contato com o mundo humano. Nós nascemos incompletos, sem saber como é ser humano. E por meio da educação, nós somos humanizados. Os pais devem fazer esse processo. Ao os pais se abdicarem desse processo de imposição de limites e de educação, a criança fica à mercê de si mesma, ela não sabendo o que é ser humano, o que deve ou não fazer, e aí sim criará sintomas mais próximos de uma psicose, de uma falta de identificação com o outro, em que ela não pode saber quem ela é. Isso pode ser muito prejudicial. E esse tem sido meu trabalho na Universidade de São Paulo para demonstrar essas consequências. Muito resultado do mundo contemporâneo e do que entendemos de educação hoje em dia. E precisa ter educadores, sim, que assumam sua responsabilidade pela educação, que pode sim ser com muito amor e muito acolhimento, sem violência. Mas que vai haver frustração, sim, nesse processo educativo. A criança, obviamente, não vai ficar feliz em saber que tem que parar uma hora de brincar para estudar, para almoçar, e que a brincadeira precisa acabar. Não vai ser com muita gratidão, que a ela vai ser imposto esses limites. Porém, os pais vão precisar segurar essa onda, assumir a responsabilidade por educar, recebendo a briga, recebendo a onda, sobrevivendo a esse descontrole emocional que a criança vai ter ali nesse sentido. E se não assumir essa responsabilidade, há adultos vazios e sem nenhuma capacidade de esforço. Porque se não for frustrado quanto criança, quanto mais for crescendo, mais dificuldade vai tendo dessa construção, dessa musculatura emocional e simbólica de figuras de autoridade, de aprender quais são as regras, para quem sabe questioná-las, mudar se for preciso, mas que saiba também assumir as suas próprias responsabilidades e lutar por aquilo que acredita, se esforçando nesse processo. E os pais precisam assumir essa responsabilidade. Permitir demais é o mesmo que não educar. Se existe uma obrigação e uma responsabilidade que os adultos precisam assumir, é de educar as gerações que vêm por aí. Se desvencilhar dessa responsabilidade em troca de uma gratificação ou de sentir um amor de uma criança, é o mesmo que ter um adulto infantilizado que não sabe educar uma criança.